Olá, boa tarde, Paraíba. Chegamos para mais um início de semana aqui no seu Bando Mulher. E como foi seu final de semana? A apresentadora, mais uma vez, rouquinha aqui, né? Porque quando ela não tá na telinha, ela tá em quadra, vibrando, gritando nos torneios de beach tênis. Mas tô aqui inteiraça pra gente começar a nossa semana aqui com muita luz e cheio de conteúdo especial pra você. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Também traremos dicas de como você rentabilizar o seu negócio e eu vou te deixar por dentro do que rolou no Fortal 2022. Então fica aqui com a gente que o Bando Mulher já está no ar. Gente, olha só, esse fim de semana aconteceu lá em Fortaleza mais uma edição da Micareta. O evento é realizado em 4 dias na cidade Fortal, como se costuma ser chamado no local durante esse período. O público pôde curtir desde a concentração dos blocos e seguir os trios elétricos até passar pela pista e ferver no corredor da folia, levantando os camarotes. Dá só uma conferida no show e vê o que é que rolou lá no Fortal 2022. Passando lentamente, não tem hora pra chegar. Até quando vem me tirar da solidão, fazer feliz seu coração. Já não importa o que passou. A todas as mulheres do camarote com gripe. Eita, gente, que delícia, hein? Chega, eu fiquei meio saudosa assim, porque fiquei com saudade da Micaroa, né? Bem que podia retornar aqui para João Pessoa essa festança, né? Que é maravilhosa. Quem sabe aí no próximo ano, né? Saindo dessa pandemia, a gente já conseguiu curtir São João. Quem sabe a gente não vai curtir também um carnaval para lá de inesquecível. Mas olha só, agora a gente vai falar, gente, em tempos de crise. Quem não quer uma facilidade em conseguir uma graninha extra? Mas nesses tempos a gente também precisa ter muito cuidado. A ampliação do empréstimo consignado para quem recebe o Auxílio Brasil ainda não está regulamentada. Por isso, a gente precisa ter cuidado com os golpistas. Dá só uma conferida nessa reportagem. Chayane está cadastrada para receber o Auxílio Brasil. Mãe de 5 filhos e precisando muito do dinheiro, viu nas redes sociais uma oportunidade de empréstimo que antecipava o pagamento do valor e arriscou, mas era golpe. Pedem um pré-cadastro para ver se aprovar e aí nessa ilusão eles falam que aprovou e aí que vem o golpe, né? Por ter como garantia o desconto direto em folha de pagamento ou benefício, o crédito consignado oferece taxas de juros reduzidas, o que atrai o consumidor, mas também os mal intencionados. Você procura o banco. Se você for procurado pelo banco, pode ser um golpista. Então ele manda lá no WhatsApp, dizendo o seguinte, eu preciso só alguns dados para liberar imediatamente os R$ 2.500. O alvo de criminosos são os mais pobres.
A gente está falando de um crédito para uma família que vive com um valor médio de R$400 por mês, que é insuficiente até mesmo para garantir a sua segurança alimentar. A medida provisória aprovada pelo Congresso Nacional pode atingir 18 milhões de pessoas que recebem o Auxílio Brasil. O prazo para a sanção do presidente Jair Bolsonaro termina no dia 3 de agosto e só a modalidade de financiamento vai ser regulamentada. Gente, temos que ter sempre cuidado, né? Ficou aí o alerta para vocês, para a gente ficar cada vez mais ligado. E, gente, para começar a nossa semana pensando no futuro, a gente vai falar agora sobre investimentos financeiros. Você sabe o que é rentabilizar? Rentabilizar significa pensar em meios de fazer com que seus clientes consumam o seu produto. E, independente de sua empresa comercializar produtos ou prestar serviços, o foco é fomentar uma relação promissora de lucros e maiores investimentos. E para ajudar a gente a entender um pouco mais e iniciar esse projeto de rentabilização e nos explicar como é que funciona, a gente está recebendo aqui a consultora em investimento financeiro, Samantha Borges, que também vai passar umas dicas aí para a gente de como a gente deve se proteger de crimes financeiros. Seja bem-vinda, Samantha, ao nosso Bando de Mulher. Uma honra recebê-la para a gente falar, começar a semana aí falando sobre rentabilização e principalmente para nós mulheres, né? Para a gente cada vez mais tomarmos conta da nossa rotina e nossa vida financeira, né? Com certeza. Obrigada pelo convite, obrigada a todos. Boa tarde. Certo? Uma honra estar aqui. Vamos falar um pouquinho, né? O que seria essa rentabilização, para a gente explicar um pouquinho aí para o pessoal de casa e a gente vai adentrando mais nesse assunto. Sim, então, eu trabalho no mercado financeiro já há 16 anos, tá? Então, sempre cuidando desta parte de rentabilização, tá? Que é você deixar o quê? O teu dinheiro nessa parte de rentabilização, eu vou falar até de maneira simples para que todos entendam, ele tem que render mais do que a inflação, certo? O que é a inflação? É aumento, né, dos preços. Então, o teu dinheiro ele tem que valer mais do que isso, porque se ele valer menos, de certa maneira você está perdendo. Então, você tem que procurar quem? Você tem que procurar, sim, alguém que entenda. Você primeiro tem que se preocupar, querer entender, querer reservar um tempo de toda a sua rotina e dar atenção para o teu patrimônio. Não adianta você trabalhar um monte, coloca o dinheiro lá numa poupança ou deixa na conta corrente e esquece, né? Você se ocupa com a sua empresa, com o seu trabalho, com a sua família e esquece o dinheiro lá. Não, tá errado. Então, ele sim tem o seu valor e tem que ser cuidado da maneira correta. Como eu disse, tem que rentabilizar mais do que a inflação. De que maneira que faz isso? Com uma assessoria. Essa assessoria, ela é personalizada, porque cada indivíduo tem um perfil de consumo e tem o seu tem a sua, por exemplo, a sua vida. Por exemplo, tem uns que já estão aposentando, né? Aí tem outros que estão começando. Cada um tem o seu estilo e seu momento. Sim. Seu momento de vida é muito importante. Então, enquadrado no seu momento de vida, a gente vai fazer o quê? Uma avaliação e a gente vai alocar, né, nas caixinhas certas, que é o de liquidez, o de médio prazo e a de longo prazo. Então, você veja que o assunto rentabilizar, ele é um assunto complexo e que vai conforme cada indivíduo, né? Então, é importante as pessoas terem interesse nesse assunto. E, ao procurar uma assessoria, fazer esse estudo e se permitir, né, você confiar na pessoa que vai te montar uma estratégia para você estar protegido da inflação e ganhar rentabilidades acima e com sentido, né? E quais seriam, Samantha, hoje, na atualidade, né? Com essa questão pandêmica, o aumento dos produtos, né? A gente até trouxe aqui na semana passada o aumento dos ovos, de alguns, né, insumos. Como é que a gente pode estar trabalhando essa rentabilização? Eu acho que no dia a dia é importante você pesquisar. Já começa por aí. Você pesquisando, você já vai ter um ganho, né? Por exemplo, num lugar tá 15 e no outro tá 10. Então, você já começa no teu dia a dia você fazer pesquisa. Depois disso, você, como eu falei, fazer uma programação, né, com alguém que você confie para dar essa assessoria, né? E depois disso que você vai ver o resultado, se policiando, você realmente fazendo uma pesquisa, porque
por mais que aumente, vai ter sempre uma competitividade. Então, você procurando pesquisar, você já vai notar a diferença, tá? Então, aí já é um ganho que você vai ter. E aí, na rotina atribulada da gente, essa pesquisa pode até... No início, ela pode ser um processo um pouquinho mais chato, digamos assim, mas necessário justamente porque a médio e longo prazo a gente vai saber exatamente como lidar com o dinheiro da gente dentro da rotina, né, de cada um. E por isso essa necessidade de ter um acompanhamento personalizado de acordo com os nossos objetivos e também perfil até de consumo, não é isso? Exatamente. E como é que é esse processo, assim, como a gente pode iniciar, o pessoal de casa aí, como é que eles devem iniciar? Você falou pela pesquisa e depois, como é todo esse procedimento de rentabilização, de assessoria e tudo mais? Isso. Aí depois de analisar o perfil e a gente montar uma estratégia, tá? Então, para quem está começando, eu indico, né, lógico, renda fixa, porque você vai já visualizar a rentabilidade, né? Você já vai ter ali um pós-fixado que vai acompanhar um índice. E, entre parênteses, quais seriam as rendas fixas, de exemplo, para a gente CDB, LCI, LCA, debêntures, CRI, CRA, né? Então, todos esses são alguns exemplos que você vai encontrar no renda fixa. Tem também o renda variável, que vai variar, o nome já diz. O renda variável, ele pode, como ele vai ser, né, vai variar, então ele pode reduzir até o capital inicial. Por isso que daí a gente indica para o renda variável a pessoa já entender, né, o básico, que é do renda fixa, que é o valor que você já vai estar prevendo, para depois, de repente, ir para o renda variável, porque como poderá haver perdas em determinado momento da economia, que é flutuante, uma hora vai estar acima, outra hora está abaixo, que ocorra essa perda, a pessoa não se frustrar ou no susto querer retirar tudo, efetuando esta perda. Então, é por isso que é bom você ter alguém de confiança para estar ao teu lado neste passo a passo. Porque muitos falam, vai Maria com as outras. Ele está ganhando, eu também quero. Aí vai todo mundo, porque um está ganhando, vai tudo. Aí quando perde, aí se frustra, não acredito mais em ninguém. Não é assim, não é. Eu vou lá. Não, você tem que conhecer, começar de uma maneira que você consiga ter um controle, que você consiga visualizar o que está acontecendo. E mais à frente a gente pode avançar de um percentual do patrimônio que você tem, a gente direcionar para algo que vai variar e que você aprenda que neste que vai variar, que mesmo que tenha uma perda, você entenda que ela foi daquele momento e que depois da perda você pode recuperar o dobro, o triplo, então tudo tem o seu tempo certo, né? Mas o importante é começar. É se preocupar, reservar um tempo, que as pessoas sempre, quando vê, eu vou fazer isso, e deixa para depois, o tempo passou, você não cuidou do seu dinheiro, você trabalhou um monte, e quando você foi buscar ajuda e foi analisar, você já perdeu o dinheiro, deixando ele parado na conta corrente, como eu já falei, ou deixando numa poupança também, né? De qualquer maneira, você vai estar deixando de ganhar ou até mesmo perdendo devido o alto valor que vai dando pelo outro lado, né? O aumento do ovo, da cenoura, da gasolina. Então, você vai perder. Realmente, a gente sabe cada vez mais informação e conteúdo é sempre necessário e principalmente nessa vida moderna que a gente tem, né, de tanta competitividade, de altos e baixos, a gente vê o mercado, a gente vê essa história toda da pandemia, como influencia diretamente no nosso bolso, na nossa rotina. Então, a gente tem muita informação, tem muito conteúdo, a disponibilidade da gente, para a gente estar se inteirando cada vez mais. A gente está puxando um pouco para o lado da educação. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não é educado, né, para esse lado financeiro. Porque avalie se a gente conseguisse, né, ter essa educação realmente desde uma base. Com certeza, novos negócios, né, até para se prevenir de coisas que acontecem no ciclo da vida normal, como guerra, pandemia e tudo mais. Óbvio que ninguém espera, mas acontece. A gente olha para a história aí de anos atrás, até recente, a gente sabe disso que influencia. Então, essa questão até da renda variável, ela é
diretamente ligada a isso, o risco é maior, talvez até o ganho possa ser maior, Isso. mas o risco também. Exatamente. Então, há necessidade de ter essa educação, essa informação e essa assessoria cada vez mais. E falando em relação a isso, como seria, né, ou qual seria o melhor caminho para a gente rentabilizar algum negócio hoje, na atualidade? Então tá, voltando, você falou da educação. Eu acho super a favor que nos colégios introduza essa matéria de economia, que seja, de renta, né, aprender a lidar com o dinheiro, porque ou os pais falar com as crianças, porque ele vai ser um adulto consciente, né, se preocupando, né, com o futuro. E sobre onde rentabilizar, que nem eu falei, a gente pode, que nem eu, assessora de investimentos, a gente pode montar uma estratégia no renda fixa, CDB, liquidez diária, para aquele dinheiro que você quer tirar no dia a dia. A gente tem acima de 100%, né, eu sou assessora da Octo Capital, que está ligada com o maior banco de investimentos, que é o BTG Pactual, aqui no Nordeste, né? Então, eu represento aí há quase 2 anos, sou responsável. Então, a gente vai lá, vai sentar com o cliente, a gente vai, por exemplo, colocar no CDB de liquidez diária aquele dinheiro, né, que ele precisa tirar imediatamente. Aí, a gente pode fazer uma estrutura a médio prazo, deixar numa LCI, LCA, que não tem imposto de renda. Muito bom, né? Então, a gente deixa um período lá de 6 meses a 1 ano. E acima de 1 ano, a gente tem, continuando no renda fixa, isento de imposto de renda, a gente tem CRI, CRA e debêntures, que são incentivos à economia, às empresas a crescerem. Então, o investidor vai lá, investe, então você contribui com o crescimento das empresas, mas esse tipo de investimento tem que deixar pelo menos 12 meses, porque a gente precisa trabalhar, né? Então, esse é para médio e longo prazo. Então, você viu que eu já dei 3 exemplos de que pode ser feito, né, no renda fixa, preservando o seu patrimônio. E nem entrei na parte do renda variável, que é bem complexa, né? Então, estamos na parte mais simples, né, a princípio. Então, essa fica a dica. A gente vai para cada pessoa, a gente vai dar esse início básico, que todo mundo merece, e é básico, que é o de liquidez, o de médio prazo e o de longo prazo. Essa é uma dica muito importante. Perfeito, Samantha. Inclusive, a gente já teve visita aqui, né, do Bruno, que é da Green Gold Capital. Ele trabalha com criptomoedas. O professor Paulo também. A gente fez esse debate falando sobre essa necessidade da educação, inclusive, né, das oportunidades que o mercado financeiro proporciona para a gente na atualidade e cada vez mais a gente se informar, se inteirar, porque conteúdo, informação e assessoria com responsabilidade existem, né, Samantha? E para encerrar, eu queria só uma dica para a mulherada que está querendo adentrar nesse assunto no mercado financeiro, realmente é entender mais qual o viés que elas podem buscar hoje e a dica de segurança. Boa dica. Vocês, mulheres, eu cuido das mulheres, eu tenho saúde financeira. Então, é um projeto voltado para as mulheres. Olha que legal. Onde eu dou palestra, tá? Incentivando, ensinando elas a justamente isso, a se interessar, não deixar para o esposo ou para o pai, ou eu sou mulher, não quero entender. Justamente isso. A gente abraça as mulheres, a gente está junto com as mulheres, pode me procurar, que a gente monta grupos e eu vou dar esta conscientização, este ensinamento para as mulheres de como rentabilizar, como preservar o seu patrimônio, né, com segurança, né, e personalizado, porque, como eu disse, cada indivíduo tem um momento de vida e isso precisa ser respeitado. Com certeza. Samantha, muitíssimo obrigada. Já fica um convite aqui para você retornar ao programa e falar um pouquinho mais desse projeto aí sobre a saúde financeira e voltado para nós mulheres, né? Muitíssimo obrigada. E, gente, olha só, a gente vai dando um intervalinho, mas já a gente volta com mais Banda e Mulher para você. Não sai daí. Voltamos. E, gente, antes da gente falar sobre transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, eu quero falar com você aí que está nos assistindo agora. O que é que você está achando do nosso programa de hoje? A segunda já começou com tudo, hein? Então vai lá aqui, ó, acessa
o @TV Band Manaíra e deixa o seu comentário. E você também que está assistindo a gente, nos acompanhando no YouTube, já deixa o seu like e compartilha o programa, que vem um assunto muito importante para a gente debater aqui no Band Mulher agora. Mas olha só, vamos fazer uma pergunta aí. Quero fazer uma pergunta para você que está nos assistindo. Você sabe o que é Alexa? Eu sei, ainda não comprei não, mas se eu ganhar, vai ser bem-vindo esse presente, esse mimo lá em casa, hein? A Alexa é um assistente virtual que recebe comando de voz para desempenhar algumas atividades. Ela ajuda na busca de habilidades, encontra informações de praticamente todo o assunto. E o usuário ainda pode fazer algumas perguntas, pedir sugestões, tirar dúvidas e até dar dicas de receitas e produtos. Bom demais, não? Mas temos que ter cuidado com essa assistente virtual, viu, gente? Pois ela anda fazendo compras indesejadas pelos seus donos. Olha só. Comandos de voz para ligar luzes, ouvir previsão do tempo, fazer ligações e até lista de supermercado. Até aí tudo bem. Mas alguns consumidores alegam que assistentes virtuais estão fazendo compras por conta própria. Isso aconteceu com a Alana. No caso dela, foi uma passagem aérea. A empresária acredita que a inteligência artificial do celular se confundiu ao ouvir uma conversa dela com outra pessoa sobre a intenção de viajar. Em uma conversa, eu relatei que eu queria comprar, falei data, e eu ouvi, entendi. Mas eu não entendi o que estava acontecendo. Hoje em dia, sites têm a opção de compra com apenas um clique e muitos consumidores já deixam salvo o cartão de crédito. Com isso, fica fácil finalizar um pedido. Mas os assistentes virtuais, como Siri, Alexa e Google Assistente, não podem fazer transações sem autorização do consumidor. Você pode entrar nas configurações das assistentes virtuais e evitar compra por voz. As empresas responsáveis pelos assistentes virtuais ainda não explicaram se há algum tipo de defeito que pode levar a uma compra indevida. As lojas virtuais não conseguem identificar quando o pedido foi feito por um assistente virtual. Ele entra no sistema como qualquer outro. E aí o consumidor se vê numa situação difícil, que é ter que provar que Mas, né, essas ferramentas são para auxiliar nosso cotidiano, mas a gente sabe, eu desconfio, né? Meu celular, inclusive, vez ou outra, acho que vocês já devem ter percebido em casa, que às vezes coisas que a gente fala aparecem no nosso Instagram do nada aí, como se a gente tivesse realmente pesquisado e não ouvi isso. Então, só para ficar esse alerta aí, que essa ferramenta é para nos auxiliar, mas também a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está colocando pertinho da gente. Mas olha só, e na hora em que a criançada ganha os brinquedos, os adultos precisam sempre ficar atentos. Há 30 anos, o Inmetro exige requisitos técnicos para fabricantes nacionais e importados. E os testes analisam os riscos que esses brinquedos podem oferecer às crianças. Esses testes são físicos e químicos. Confira na reportagem. Massa de modelar, carrinho, boneca, bichinho de pelúcia, peças variadas que se encaixam. Na hora que a criança se diverte, o adulto tem que ficar atento. Tem que ficar de olho, porque o meu filho ainda coloca tudo na boca. É por isso que antes de chegar às prateleiras, os brinquedos destinados a crianças menores de 14 anos passam por uma série de testes de segurança. A gente faz todos os ensaios simulando diversas ações que ela pode realizar com aquele brinquedo e os riscos que as brincadeiras da criança podem representar se o brinquedo não estiver adequado e dentro dos critérios de segurança. Há 30 anos, o Inmetro estabeleceu os requisitos técnicos para fabricantes nacionais e importados. Desde então, 90% dos fabricantes brasileiros atendem totalmente à regulamentação. Além dos testes físicos, tem também os químicos, para ver se os brinquedos são tóxicos. Depois de passar por todos os testes no laboratório, o produto já sai daqui com o selo de segurança do Inmetro se for aprovado, como aconteceu aqui com esse bichinho de pelúcia. Ele recebeu o selo de segurança e a recomendação de que só deve ser usado por crianças maiores de 18 meses, por conter cordão longo que pode provocar estrangulamento. Tem que ficar ligada, tem que prestar atenção nas indicações para não correr risco. Não é à toa que está aqui, né? É verdade, né, gente? Não é à toa que existe essa regulamentação, essa preocupação e órgãos que vão realmente dar essa segurança para todos os produtos, né, e serviços para a gente estar utilizando aí no nosso dia a dia, ainda mais quando se fala da saúde das nossas crianças, né? E agora a gente vai falar de um assunto muito importante, que é saúde. Você já ouviu falar em TDAH? O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é um distúrbio neurobiológico crônico que se caracteriza
se caracteriza pela desatenção, impulsividade e agitação motora. Gente, e o TDAH afeta principalmente crianças. E para ajudar a entender um pouquinho e esclarecer mais as nossas dúvidas sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui agora no nosso estúdio Marciana Costa, que é psicóloga. Seja bem-vinda, Marciana, ao Bando Mulher, para a gente falar um pouquinho desse distúrbio e entender um pouco mais e como a gente pode lidar com ele no dia a dia, né? Isso, exatamente. Como você bem falou, né, o TDAH, ele é o transtorno de déficit de atenção com a hiperatividade. Mas dentro desse transtorno, a gente classifica em 3 tipos, né? O primeiro deles é onde caracteriza-se com a desatenção, né? O segundo, ele é caracterizado com a hiperatividade e a compulsão. E o terceiro, ele é a combinação dos dois, né, que é o tipo misto. Então, ele é caracterizado por sintomas que aparecem geralmente na infância, mas não significa que é um transtorno específico da criança, né? Ele não desaparece, né? Ao longo do tempo, do desenvolvimento da criança, o transtorno também vai acompanhando. Pode ser que aconteça a atenuação de alguns sintomas, né, como a hiperatividade e a compulsão, né? Geralmente, no transtorno em que aparece mais no adulto, esses sintomas eles são mais brandos, né, do que na criança. Por quê? A criança ainda no início da sua vida, ela não tem muitas regras, não tem muito contato, não tem conteúdo emocional suficiente para entender, né? Então, e para lidar com as próprias emoções, isso mesmo, né? Isso mesmo. Então, ela é muito espontânea, né? E isso aparece muito na idade escolar, né? No início, né, da pré-escola até mais ou menos os 7 anos de idade, é onde fica mais evidente esses sintomas. E eles atrapalham, claro, o rendimento escolar delas, né? E como é que a gente pode estar lidando? Assim, como é que, na verdade, a gente consegue identificar esses primeiros sintomas e procurar um profissional responsável por isso? Isso. Os primeiros sintomas, eles são mais observados na vida escolar. Então, geralmente, os professores, por terem, né, uma prática maior, eles identificam com mais facilidade esse tipo de sintoma, né? A hiperatividade, né, que é quando a criança não para, né, não fica quieta, não senta, não presta atenção em nenhuma atividade. Então, é característico desse transtorno nessa fase, né? Quando se identifica, é feito o encaminhamento, né, para uma equipe multidisciplinar, né, que aí entra o papel do psicólogo, do neuropsicólogo também, e, claro, do médico neurologista, né, que vai fazer esse diagnóstico com mais clareza. E quais são os procedimentos? Existe um medicamento específico? Não? Qual é o diagnóstico? Assim, o que é que pode ser feito para ter essa qualidade de vida, né, durante a rotina e principalmente nessa fase inicial da vida, que é importante. A gente sabe que é a base para tudo, para a gente crescer, né, bem, saudável e ter uma rotina, sim, normal, diante da sociedade. A princípio, não existe um exame que detecte o TDAH em uma pessoa. Então, o diagnóstico ele é feito totalmente clínico, né, a partir dos sintomas, né, da história do paciente, né, e o quanto que esses sintomas acabam dificultando o dia a dia da pessoa, né? Então, a partir disso aí, pode ser indicado, sim, medicação, né, dependendo dos casos, e o tratamento ele é basicamente, né, a psicoterapia, e nos casos mais severos, né, em que há prevalência de outras comorbidades, como a ansiedade, a depressão, e a desatenção ela é muito forte, aí faz a indicação de medicação, né? Mas nem todos os casos de TDAH são tratados junto com medicação, mas sim com psicoterapia. E aí, na questão até da fase adulta, quais são os principais sintomas e a gente, será que poderia ser atribulado à rotina, né, tão corrida que a gente vive, essa pressão de tanta competitividade no mercado? Como que funciona isso para a vida adulta? No adulto, o TDAH ele aparece, né, basicamente com a procrastinação, né? São pessoas que tendem a deixar, né, os seus afazeres, as suas atividades, responsabilidades para a última hora, né? Então, isso acaba trazendo prejuízos no trabalho, nos estudos, na família e relacionamentos também, né? São pessoas desatentas, né, que têm uma desorganização do seu dia muito, muito intensa, né? Sempre estão esquecendo coisas, compromissos, acabam, inclusive, marcando muitos compromissos no mesmo horário, né, e não sabem dar conta disso. Então, meio que tem uma agenda totalmente desorganizada.
Quais seriam as dicas ou como é que a gente poderia orientar o pessoal de casa que está assistindo, entendendo um pouquinho mais sobre esse assunto, né, de como lidar com esses transtornos, ou se você conhece alguém, tem alguém dentro de casa e a gente trouxe esse insight aí, quais seriam os primeiros passos, né, procurar um profissional, primeiramente, acredito, mas quais seriam esses procedimentos, né, para a gente lidar cada vez mais, melhor, de uma forma mais natural com esse transtorno? Isso. A princípio, tentar, né, uma dica muito importante que eu dou aos meus pacientes é que tente manter uma agenda, né, uma rotina. Quando se estabelece uma rotina, é possível você ir avaliando realmente como é que o seu dia a dia ele influencia nesses sintomas e como é que os sintomas também influenciam no seu dia a dia, né? Manter uma vida ativa, né, com uma boa qualidade de sono. Exercício físico também ajuda muito nesse tratamento, né? E entender que é uma condição crônica, né? Não vai ser um período que vai passar, né? E você tem que aprender a lidar com isso. Você tem que aprender a viver com isso para o resto da sua vida. É possível manter isso de forma saudável, atendendo essas dicas que você falou. E interessante, porque a gente sempre fala aqui, e que é fato, a qualidade de vida. E isso abrange várias coisas, né? Qualidade de sono, alimentação, rotina saudável de atividades físicas. A gente pensa que não, mas realmente influencia isso de uma forma bem sistêmica em todos os pontos da nossa vida, não é? Inclusive nessas questões até crônicas que talvez tenha aí muito tabus em cima disso. Eu até queria saber em relação se existe, se não existe, como que as pessoas têm lidado cada vez mais com esses sintomas, porque não é uma novidade, mas muito se fala ainda sobre ele, né? Isso. É muito importante ter esses espaços de informação, né? Porque quando se fala sobre um transtorno, né, psicológico, neuropsicológico, ainda tem muito preconceito, né? Principalmente quando se fala, é necessário procurar um médico psiquiatra ou psicólogo, né? Ainda existe aquela uma coisa muito taxativa, de que só vai quem está doente, né, que é o louco, né, tem muito esse discurso ainda, né. Existe também uma resistência das pessoas em relação a se cuidar. E aí a psicólogos também, né? Existe esse tabu muito grande, a gente já falou isso aqui também no Modo Mulher, inclusive já me deu meu próprio depoimento falando de como é transformador, né, essa conexão e esse processo de autoconhecimento através da psicologia ou da psicoterapia. Muito importante a gente estar trazendo isso para a nossa rotina, né? Isso. E vale relembrar também que existem muitas abordagens dentro da psicologia, né? Então, vai partir da identificação da pessoa em relação a como é que isso vai ser tratado, né? Durante o processo de acompanhamento, pode haver pausas, inclusive, né? Se a pessoa está assintomática, né? Se consegue ali, de certa forma, manter uma certa organização. É importante até haver meio que um desmame desse processo para que a pessoa possa ir avaliando realmente se consegue dar conta por um tempo, pelo menos, né? Como é que ela vai reagir. Como vai estar o comportamento e a própria vida trazer essa reação, essa resposta dela. Até porque a vida são feitos de ciclos, né? E a gente precisa estar realmente tentando se entender em cada processo, em cada fase. Como você falou, que, né, toda a vida tem uma fase. E a gente se entender nesses processos faz parte dessa pausa, desse retorno. E eu digo por mim, porque em vários momentos da minha vida eu tive esse acompanhamento por fases diferentes e situações diferentes, e cada uma dessas experiências me trouxe, inclusive, até esse momento ao qual eu estou vivendo, e de coração mais aberto para estar sempre aprendendo. E eu acho que a vida é sobre isso, né? Aprendizado. E a gente lidar assim não é fácil, não quer dizer que não vá ser dolorido, né? Mas fazer parte desse processo também é importante. Exato, até porque durante o processo do TDAH, por exemplo, né? Dependendo, se não haver uma atenção dos pais, né, principalmente na primeira infância, vão sendo instalados, né, muitos traumas em relação à autoestima. Então, a pessoa tende a ter uma baixa autoestima por se sentir incapaz, né, por achar que não consegue desenvolver e nem aprender, né, dentro do processo que é natural. E aí isso acaba acarretando realmente em como é que a pessoa vai se ver ao longo da vida. E aí a psicoterapia entra como um suporte, né, para dar uma melhor qualidade de vida nesse sentido, né? De mostrar que é um transtorno que ele é muito comum, inclusive, muito mais do que a gente pensa, né? Muitas pessoas não têm o diagnóstico, não fazem o tratamento.
e acabam levando isso aí como uma coisa que tem a ver com a personalidade, muitas vezes é o dia a dia corrido demais e acaba mascarando, inclusive, a necessidade de um tratamento. Perfeito. Para encerrar, doutora, queria que você pegasse esse viés, esse gancho que você falou de mascarar e da gente, às vezes, não ter a coragem, né, e estar ali na zona de conforto de lidar de forma até prática e leve com esses tipos de transtorno. O que é que você poderia passar aí para o pessoal de casa para a gente encerrar o nosso programa com chave de ouro? Bom, é reconhecer realmente a necessidade e a importância, né, de ter uma boa qualidade de vida, de se sentir bem. As experiências de bem-estar, elas têm que perpassar por todas as situações, seja trabalho, educação, família e relacionamento. Se em algum desses aspectos a pessoa não está bem, então é o momento de buscar ajuda, né, uma ajuda profissional. Não um desabafo com um amigo, porque isso é bom, mas não substitui, né? Porque a gente entende as técnicas, né? E é necessário realmente fazer esse acompanhamento, né? E entender que a terapia e o uso de medicação não é algo incomum. É mais normal do que a gente imagina, né? Isso. E eu sempre eu gosto dessa comparação, quando eu fiz até mentorias também, que a vida ela é sistêmica, e sistêmica a gente imagina ela um círculo, né? Uma bola. E ela precisa girar para ela funcionar de uma forma mais fluida. E se tem um ponto ali que ela está com uma deficiênciazinha, a gente precisa dar uma atenção. E essa atenção a gente precisa ter o quê? Profissionais que vão dar suporte para a gente reorganizar essa nossa da vida, né? E rotina faz parte. Eu amo rotina, minha gente. Porque aí eu consigo dar realmente conta daquilo que eu me proponho a fazer. Mas, doutora, muito obrigada pelo bate-papo de hoje. E você, ó, tô esperando você a partir de 1h30 da tarde aqui na telinha da TV Manaíra com Band Mulher, hein? Beijo, até amanhã. Band Mulher. Oferecimento Laboratório Maurílio de Almeida. Mais de 60 unidades na Paraíba. Saúde é o que nos aproxima.